Seja muito bem-vinda, Leoa, seja muito bem-vindo você, Leão, que também nos acompanha. Que honra, que satisfação poder ter você em mais um episódio do Sabrina Cast. Desperte a sua Leoa. Nós que estamos numa temporada especialíssima, com mulheres incríveis, trazendo suas histórias, como eu costumo dizer, nossa história é nosso maior ativo, conhecimento, vida real e muito mais para você. Logo já curte, já comenta, já compartilha, já divulga essa mensagem para mais pessoas. Eu estou aqui com uma mulher incrível, Stella Bittencourt, seja muito bem-vinda Ai, à mesa do Sabrina Cast. é uma honra, muito obrigada. Eu que fico extremamente feliz e agradecida de ter a honra de sentar aqui para falar para o seu público, né? Mulheres tão incríveis quanto você. É uma honra, uma alegria. Eu tenho a satisfação de conhecer essa mulher de perto. E eu gosto, vocês já estão acostumados de trazer sempre. Eu digo que a vida não cabe no Lattes. A gente que é acadêmico, por essência, a gente precisa construir o Lattes. E às vezes os nossos Lattes são aqueles currículos acadêmicos gigantes. Mas eu gosto sempre de pontuar e documentar com muita honra a jornada dessas mulheres. Estela, ela é mentora, palestrante. Gente, ela é mentora de identidade. Para mim, uma das maiores crises que nós estamos vivendo nessa geração. Eu diria que não há dúvida de que as outras gerações talvez já vivessem crise de identidade, mas esse é um tema que não é mais tendência, é uma pendência. Ela vai falar mais sobre isso. E também em liderança emocional feminina, a gente vai entender mais sobre isso. Inclusive, ela é autora do método Mentalidade Feminina. E nós estamos muito felizes em receber você aqui. E eu muito agradecida e honrada. A gente olha para você, essa mulher de presença, que também é mãe, é esposa, é filha, é amiga. E a gente fica se perguntando: nossa, uau, ela é mentora, ela é palestrante. Não sei, já me veio de dizer que você também será escritora. Porque quando eu sento nessa mesa, o Espírito Santo vai ministrando sobre mim. Então, há espaço, há unção para um livro. Eu já quero deixar essa palavra profética aqui para você, de escrever. É isso mesmo, de documentar aquilo que você carrega. E a gente muitas vezes fala: nossa, que incrível. Mas eu gosto sempre de começar com essa pergunta. Porque eu lembro da minha menina lá na roça, naquele contexto, daquele cenário, as memórias do meu avô vendendo leite, passando no caminhão. Onde, como a Estela começou essa jornada profissional brilhante? A Estela começou essa jornada profissional depois de enfrentar um vazio imenso, muito grande. Uau. Foram tempos assim em que eu questionei mesmo a minha identidade. Eu vivia, já tinha casado, tinha filhos, tinha uma vida que qualquer pessoa poderia dizer assim: uau, nossa, ela tem tudo que ela quer, ela viaja, ela passeia, ela tem um carro, ela tem um marido maravilhoso, incrível, ela tem 3 filhos. E eu já tinha passado por muitas dificuldades, eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe solteira aos 21 anos de idade e eu criei o meu filho, né, sozinha, na força do braço mesmo. Eu trabalhei a vida toda, assim, para me manter. E quando eu conheci meu filho, ele tinha 5 anos. Uau. A gente namorou 6 anos, enfim, noivamos, casamos e ele foi um pai presente, né? Hoje o Luca tá com 23. Um homem? Um homem, já tem um homem formado. E o mais bonito de você ver um filho adulto é quando você vê que os valores estão dentro dele, que ele foi para o mundo levando essa, sabe, essa força dos valores que ele recebeu em casa. Então, eu tenho muito orgulho do homem que ele está se tornando cada dia que eu vejo. É um menino que trabalha muito, sabe, que está batalhando para comprar o carro dele, nada de graça, nada ganhado, sabe? Conquistado. Conquistado por ele mesmo. Hoje ele é gerente de comunicação Que de um lindo! time de futebol da minha cidade. Então, assim, é do Guarani, Guarani, gente. Presta É, atenção! Guarani, gente. Então ele gerencia toda o marketing, né, a parte das redes sociais. Então, assim, um menino que se tornou homem, né? E o grande exemplo de muito que ele viveu foi o Cláudio. Mas voltando à sua pergunta, né? Então a gente casou, enfim, e eu 6 anos de namoro. 6 anos de namoro, a gente casou e eu fui viver a vida totalmente diferente, porque até então era uma vida de esforço,
sabe? Era uma vida de muito esforço. Eu trabalhava para sobreviver. Aí eu casei com um homem que tinha já uma estrutura financeira, que era é um homem mais 10 anos mais velho que eu, então já era um homem Mais vivido. mais vivido, mais maduro e que tinha um sucesso profissional, a própria empresa e tudo. Então eu fui viver uma vida que eu nunca tinha experimentado, que foi uma vida mais fácil. Só que durante toda essa trajetória dessa vida mais fácil, eu tive muita resistência em viver essa vida mais fácil. Era difícil. Era difícil viver uma vida mais fácil. Que forte. Então, assim, eu complicava muito as coisas. Então, no final das contas, eu tinha funcionária, mas eu queria trabalhar para justificar que eu tinha uma funcionária. Porque a funcionária não podia pensar que eu era preguiçosa. Porque o que a funcionária ia pensar se eu dormisse até mais tarde? Ou seja, você se sentia limitada até dentro de casa com a sua própria funcionária. Sim, eu tinha medo, do muito julgamento. medo do julgamento. Por quê? Porque eu vim de mulheres que sempre trabalharam muito e que viviam só para sobreviver, trabalhavam para sobreviver. Então a vida delas era, o modo de viver era a sobrevivência. E vindo desse lugar e de tendo sido uma mulher também que passou por todas essas dificuldades, quando eu vim receber essa facilidade, para mim foi muito difícil. Então eu trabalhava, exemplo, aconteceu um caso assim, que descreve isso muito bem. Eu era vendedora, trabalhava numa loja, eu era muito bem sucedida no que eu fazia, mas chegava na época do Natal e do final do ano, a gente trabalhava, hoje já não sei se é assim, mas trabalhava tipo até 11 horas às vezes da noite. E depois tem que fechar a loja, tem toda aquela Isso, estrutura. então eu chegava em casa para poder viver o Natal com meu filho, isso antes de casar, exausta. Então eu não vivia o Natal, eu vivia o comércio do Natal. E chegava no dia 25, eu estava acabada, exausta. Então assim, o Natal para mim era uma data de trabalho. Só que aí, quando eu casei, tudo isso mudou, e eu falo muito isso, que o passado, ele não é um tempo, ele é um estado interno emocional, que você arrasta ele dentro de você. Então, muitas vezes você está vivendo no presente, mas o seu estado interno é de passado. Então, eu vivia esse estado interno de passado no Natal, porque quando eu casei e eu tinha funcionária para deixar tudo pronto, eu conseguia não aproveitar o Natal. O que eu fazia? Eu não pedia para ela deixar tudo pronto, porque eu achava que eu tinha que fazer todos os pratos. Sacrifício, né? O sacrifício. Era um modo de operação. A minha assinatura emocional, guarda isso. Assinatura emocional. Era a assinatura emocional do sacrifício. Então eu vinha no Natal, trabalhava igual uma louca, fazia e deixava assim, e também outra coisa, deixava tudo para a última hora, deixava as coisas acumularem para ser aquela, para o esforço ser maior, para o esforço ser maior, né? Porque tinha que dar conta e bater a meta e tal, igual era na loja. E fazia isso. E quando dava, tipo, chamava todo mundo da minha família, tipo assim, ai, Casa vamos, cheia. casa cheia e tal, vamos todo mundo e tal. E ninguém levava nada, eu fazia tudo, eu botava a mesa. E aí dava 11 horas, eu tava indo tomar banho. E essa história Quase era que a da mesma mesma história do comércio. Eu fazia do mesmo jeito. Por isso que eu vivi um estado interno de passado. A vida mudou. O tempo passou por mim, mas eu não permiti que ele me transformasse. Que sensacional e que forte, que real. E quantas mulheres Sim. não estão sendo neste momento tocadas e podem ser libertas a partir da tua fala? Amém. Que seja o mesmo, porque esse estado interno de passado, ele rouba vida, sabe? Ele rouba o seu presente e o seu futuro. Todas as suas possibilidades de futuro. E você não se dava conta? Não me dava conta. Eu fui perceber isso quando eu entrei no autoconhecimento. Que eu me dei conta do quanto eu tinha resistência em permitir que a vida fosse mais fácil para mim. E aí eu fazia isso, deixava todo mundo lá e tal, todo mundo curtia. Aí falava assim, gente, mas a Estela, onde que tá a Estela? Aí ela foi tomar banho. Ela foi se arrumar e eu chegava exausta para aproveitar o Natal.
Eu chegava Cansada. exausta, cansada, porque eu tinha feito tudo. Então, para que ter funcionária? Para que ter tudo se você não pode desfrutar? Né? Então, essa dor, ela veio de um profundo vazio, sabe? Assim, que eu comecei a arrastar esse vazio para mim. E aí eu queria viver para agradar as pessoas, para fazer o Natal sozinha, para fazer tudo sozinha, Isso carregar. acontecia em outras situações? Acontecia em todas as situações, assim. Então, assim, o meu material era sempre o outro. Peraí, deixa eu ver em você se eu tô adequada. Será que eu tô falando direito? Sabe? Aquela pessoa que precisa perceber se tá atendendo a expectativa do outro. E se não tivesse? E se não tivesse, o nível de cobrança ia lá em cima e a minha estratégia de sobrevivência me fazia, peraí, que eu tenho que virar esse jogo aqui. Eu tenho que dar um jeito de arrumar isso aqui. Até sentir que eu estou sendo. Até sentir que eu estou sendo útil. Então, eu apoiava muito a minha identidade na utilidade. Que lindo. Você sabe que ano passado eu vivi mais uma camada de cura nesse lugar, porque eu também venho de muito dessa história. E eu achava, inclusive, que falar o quanto eu gostava de ser útil era só algo positivo, mas como isso também se revestia de um lugar da Sabrina que estava nesse contexto. E nós não moramos aqui em São Paulo há muito tempo. E dentro dessa realidade, nós somos chamados para casa de um casal para um churrasco. E aí já vem toda essa dinâmica, como você está falando, nossa, precisa ser adequado. A gente tem um jeito de acolher, de cuidar das pessoas, de chegar à casa delas, mas às vezes é exatamente o que você está falando. Eu talvez passasse um pouco do ponto para não incomodar, Sim. para não prejudicar, para não ser um peso, para não, dentro dessa lógica que é muito mais uma lógica da minha própria história e da minha própria dinâmica mental. E aí nós fomos muito bem recebidos, foi incrível. Na hora que a gente foi se organizar para ir embora, que aí ela sinalizou: Nossa, vocês já vão e tudo mais. Eu falei: Sim, mas eu vou antes lavar os pratos. Né? Deixa que eu vou lavar os pratos para você já naquele lugar. E ela olhou para mim e falou: Não, você não vai lavar os pratos. E aí eu usei essa frase. Eu disse: Não, mas eu gosto de ser útil. Olha, essa frase, ela vai tocar você. Ela me disse assim: Deixa-me te dizer uma coisa que Deus manda te dizer. Tua presença é a utilidade. Você está numa mesa, Sabrina. Mesmo em silêncio, revela a utilidade que Deus traz através de você. Não precisa ser só no sacrifício, nem lavando os pratos. Pode ir embora. Nossa, uau. É realmente essa frase. Eu acho que ela serve não só para você, mas eu acho que qualquer mulher, num determinado momento da vida, atrelou o seu valor à sua utilidade. Ou seja, eu tenho valor se eu for mãe. Tem muitas mulheres que têm esse conflito, por exemplo, eu não estou servindo a sociedade porque eu decidi não ser mãe. Então eu não justifico a minha vida porque escolho não dar a vida. Sabe? Então, eu acho que tem muito essa pressão sobre as mulheres de ser útil, Sim. né? E a utilidade está relacionada a serviço também, né? Sim, a serviço, seja um projeto, um serviço ou algo que você deixa para Isso, alguém no mundo, alguma isso. marca, né? E aí veio o autoconhecimento. Gente, a caixa do autoconhecimento. Caixa preta. É a caixa caixa que uma vez que você abre, ela não vai ter fim. Você falou assim, meninas, rapaz, eu não me dava conta até que eu mergulhei no autoconhecimento. E aí, quais foram as primeiras percepções? Você começou a estudar, você começou a olhar para você, você começou a se perceber. Conta para nós, porque tá bom demais. Tipo assim, o que você viu? Tipo assim, nossa, quais foram as certeza que foram infindáveis, Na mas quais foram as primeiras percepções que você gostaria de ensinar para nós, que você Na teve? verdade, isso me deixou muito vazia, porque quando eu olhava para dentro, eu buscava recursos, buscava as coisas e eu não estava me encontrando mais. Tá. Então, por mais que eu fizesse, por mais que eu tivesse, eu olhava para dentro e eu já não entendia mais por que que eu não estava me sentindo feliz. O que estava acontecendo? Por que que eu não estou feliz? E aí eu comecei a entrar num estado depressivo. Então,
fui para o médico, tomei remédio, tive realmente uma crise existencial muito grande, entrei numa tristeza muito grande, porque eu comecei a não identificar o que estava acontecendo na minha vida. Então, foi por causa dessa tristeza. Então, toda doença a gente sabe que tem uma utilidade, e a utilidade da depressão para mim foi essa. Uau. Foi mostrar para mim que eu estava muito longe de mim, que eu não ouvia minha própria voz mais. Eu via as vozes que existia, as vozes que existiam na minha cabeça eram as vozes de como a minha mãe me dizia que era ser uma boa mãe, uma boa esposa. As vozes do que eu achava que era ser uma esposa boa para o meu marido e uma mãe boa para os meus filhos. Do quanto eu deveria ou não deveria ir além. Uau. Sabe? Por exemplo, a minha mãe, a gente foi criada sozinha, porque ela separou do meu pai. Eu tinha 12 anos. Ela resistiu em separar do meu pai justamente porque ela era mãe de 3 filhas. Meninas? 3 meninas. Então ela esperou a gente crescer um pouco para conseguir sair de casa, porque ela sabia que ela ia ter que deixar a gente sozinha. E foi uma forma dela zelar por nós. E a minha mãe sempre falava assim: não deixa suas filhas sozinha. Não deixa suas filhas sozinha. Não deixa suas filhas sozinha. Então, toda vez que eu pensava em trabalhar fora, em colocar meu servir no mundo, a sensação que eu tinha é que eu estava abandonando as minhas filhas. Nossa. Que eu estava fazendo errado, que as minhas filhas iam ficar jogadinhas. A palavra que vinha na minha cabeça: eu vou deixar minha filha jogada. Vai ficar todo mundo jogado. Até que o dia que eu entendi que a minha mãe, ela não tinha com quem contar. Ela não tinha o marido que eu tenho. Ela não tinha a estrutura que eu tenho. Ninguém vai substituir o papel da mãe. Mas se uma mãe, ela se anula para viver a maternidade, ela está ensinando para o filho a se anular. Ela está ensinando, ela não está ensinando sobre felicidade, sobre completude. Ela está ensinando sobre sacrifício, sabe? Ela está ensinando que, ó, se você for mãe, você vai ter que abrir mão do seu sonho, tá? Assim como eu abri. Então, muitas mulheres eu vejo que elas associam a maternidade a um sacrifício da identidade, de eu não poder colocar o meu trabalho no mundo mais. Porque se eu deixar o meu filho, eu vou ser uma péssima mãe. E a culpa A culpa é é um fogo horrorosa. consumidor. É horrorosa. Castradora. Castradora. Altamente, eu diria que uma culpa vivida de uma forma contínua e prolongada, ela vai gerando estádios de suicídios inconscientes. Porque a gente vai comprimindo tanto, a gente tem um diálogo interno que é tão pesado que, sem perceber, essas vozes vão adoecendo o nosso corpo. De tal forma que a gente vai para, muitas vezes, um grau de adoecimento gigantesco. E aí, então, você foi entendendo, você foi fazendo a imagem que vem para mim é de você montando peças de um quebra-cabeça. Perfeito. Foi a imagem que abriu para mim isso. aqui. Você montando peças de um quebra-cabeça, é como se eu visse. Tenho essa habilidade. Eu vejo você com livros, eu vejo você lendo, você fazendo cruzamentos, mas ali nesse estado de quase que, sabe, uma investigadora? Sim. E aí conta para nós, como é que você foi saindo desse lugar de só se autoconhecer e ter essas percepções que são fantásticas para dizer, agora eu também já posso ensinar isso para as pessoas. Eu agora já quero transbordar isso na vida de outras mulheres. Eu agora, quando é que você trouxe, não foi uma coisa só, mas do que você sente de nos dizer, entendeu? Essa é a Estela, porque você já falou algumas vezes que tinha se esquecido ou em algum momento não sabia mais quem você era. Não, eu não sabia, porque eu tinha apoiado, eu me apoiei nessas vozes e eu me apoiei na expectativa dos outros sobre mim. Então era muito vergonhoso para mim pensar em voltar atrás e desagradar todo mundo. Como que eu vou ser mãe nesse modelo para minha mãe? Uau. Sabe? E aí isso me consumia. E como que eu vou colocar, e eu acreditava piamente nisso, como que eu vou colocar o meu casamento em risco se eu for trabalhar sendo que eu não preciso? Como que meu marido vai encarar isso? Olha, você não precisa financeiramente trabalhar e você vai trabalhar e deixar as nossas filhas com os outros. Uhum. Então foram batalhas que primeiro eu venci na minha cabeça. Primeiro eram problemas que eu acreditei que fossem de verdade.
E quando eu comecei no autoconhecimento, e eu conheci uma mulher incrível, e eu vou honrar falar o nome dela aqui, que é a Ana Lisboa, Que lindo. eu tava num lugar muito escuro. Só que eu assisti, olha só, eu assisti um workshop dela que chamava Independência ou Morte. E era porque era isso mesmo. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Que se eu não me apropriasse de mim, eu ia morrer, eu ia desaparecer. Eu estava virando uma coisa etérea. Por quê? Quando você não sabe quem você é, quando você não tem bordas, você se perde no outro. Uau, que lindo isso. Você se dissolve no meio. Então você não sabe para onde você vai, você não sabe qual voz é a voz verdadeira, você não sabe o que você quer, porque todo o seu espelho, a sua identidade está pautada no outro. Então era E disso, no outro espera de no você. que o outro Como você espera está de falando, o que é que minha você. mãe vai pensar acerca da minha maternidade? O que é que meu marido vai pensar diante do contexto de que ele já me traz toda uma estrutura e Sim, uma qualidade de vida que pode ser mantida independentemente do meu servir? sim. E o que que a família do meu marido vai pensar Também também? Minha sogra, meu cunhado, não tem. era muita É gente. muita gente, tinha muita gente dentro da minha cabeça, só não tinha a minha voz dentro da minha cabeça. Fala isso de novo. Tinha muita gente na minha. Tinha muita gente dentro da minha cabeça, só não tinha a minha voz dentro da minha cabeça. Uau. E foi isso que foi me dando essa sensação de vazio. E quando eu fui e eu entendi que existia luz, que dava para ser eu, que tinham mulheres também, que tinham filhos, que tinham marido, e eu ressignifiquei, sabe, o que era o trabalho. Quando eu ressignifiquei o que era ir para o mundo, o que que era maternidade, eu entendi que a força da minha maternidade, da minha presença, ela dependia do meu estado interno saudável. Então não adiantava eu querer ter um casamento saudável se eu não estivesse saudável comigo. Perfeito. Eu vivia, ó, e não é só saudável que eu digo emocionalmente, não. Eu vivia doente. Eu adoecia muito, Muito frequente. muito frequente, mas é muito frequente. Eu vivia doente. Então, eu estava sempre resfriada, eu estava sempre com sinusite, eu estava sempre com algum problema. Eu tive várias crises de cervical, de hérnia. Eu tive hérnia precoce. Eu tive uma hérnia tão terrível que eu fiquei uma semana sem levantar da cama. Eu travei em cima e embaixo. Eu Eu imagino. tive dormência na ponta dos dedos. Por quê? Essa história é incrível. Eu fui no médico, né, e cheguei lá para ele me examinar, um ortopedista, e com medo. Eu falei, não tô sentindo os dedos dos pés, não tô sentindo a lateralidade dos dedos das mãos. Falei, eu tô tendo algum AVC, tô tendo alguma coisa neurológica, porque não é possível, essa dor afetou alguma coisa. Ele me pediu os exames, olhou, e aí ele sentou comigo na minha frente e falou assim: tá tudo bem, a gente vai corrigir isso aí. Eu falei, mas me explica, doutor, Por quê? por que que eu tô tendo isso? O que que aconteceu? Eu tive um deslocamento, a minha tensão, o meu peso que eu carregava, tá vendo? A gente vai colocando tijolo. Cada voz dessa pesa 1 tonelada nas suas costas, E tá? carregando que é do outro. Carregando o que é do outro. E aí ele olhou pra mim e falou assim: você tá com 3 hérnias. C3, entre C3 e C4, C4, C5 e C5 e C6. E tava com 2 na lombar. Eu travei em Centro cima de e embaixo. sobrevivência ligado. O meu disco, tá? Ele desidratou a tensão muscular. O meu músculo deu um Secou. espasmo tão forte que ele pressionou o disco. O disco desidratou, deslocou e pinçou o nervo da coluna. Nossa. A dor era terrível, eu não conseguia mexer, eu ficava travada. Eu fiz 3 meses de fisioterapia todos os dias, eletrochoque, tudo. Fiz pilates 5 anos. Então, assim, Um custo, né? foi Um um custo existencial. existencial. Custava, era a questão do Custo sacrifício. O existencial. modo de viver era o meu modo de operação, era o modo de sacrifício. É como se aquilo te mantivesse em certa medida viva. Sim, e era muito difícil para mim ser saudável com uma mãe com problema de saúde e um pai alcoolista. Eu te entendo. Então, ser saudável era totalmente fora do É padrão. antinatural. Totalmente fora do padrão. E aí, ele virou e falou assim: não,
Esse problema é muito comum em pessoas que exigem perfeição. Que doutor antenado. Ele olhou para mim e falou isso. Porque eu queria entender por que eu tinha ficado daquele jeito. E ele só olhou para mim, aquilo ali para mim nem foi a voz do médico, foi a voz de Deus. Ele falou assim: isso é muito comum em pessoas que têm excesso de perfeição. Então, o excesso de cobrança que eu sempre tive sobre mim tinha muito mais a ver não comigo, porque eu sou uma pessoa exigente com qualidade, eu me importo, eu gosto das coisas bem feitas, mas para mim hoje, porque aquilo tem que estar adequado ao olhar que eu olho e falo, olha, isso é o bom para mim, isso é o suficiente, mas a minha medida sendo o outro, todo o tanto que eu fazia ainda não sabia se aquilo era o suficiente. Não era Porque como é suficiente. que eu vou saber o que é suficiente para você, Sabrina? Eu não tô dentro de você. O meu suficiente pode ser nada para você. Não necessariamente é o meu. Exatamente. E a gente, que tu pensa, partilhando aqui como colegas, né? Que a gente, inclusive, começa a criar fantasmas, Sim, neuroses. Porque a gente começa a imaginar o que é pro outro. porque é para o outro. Então você quer fazer aquilo, aí você faz e você olha, nossa, mas será que tá bom mesmo? E todo tanto, toda medida que você se doa ainda não é, porque você não conhece a fronteira do outro. Sabe? Então, assim, isso foi algo que permeou minha vida por muito tempo. E quando eu cheguei nesse lugar e eu conheci a Ana, e eu falo que foi assim, Esse divisor de águas. foi um divisor de águas, sabe? Porque aí eu fui, fiz o workshop, eu comecei a entender sobre a visão sistêmica. E aí eu me apaixonei, aí eu descobri as Você se achou? lealdades invisíveis. Sim, eu me encontrei. Falei assim, gente, aqui é meu lugar. Eu amei e falei assim, uau, esse conhecimento, ele salva vidas. Ele faz pessoas que acham que estão vivendo, sobreviventes, se tornarem vivos de Uau. verdade. Sabe? Era assim que eu me sentia. Eu não vivia, eu existia, sabe? Isso é forte. É, Não vivia, só existia. eu existia. E muitas vezes, você que está nos assistindo, só de ouvir a Estela, só de estar aqui nesse ambiente, talvez já tenha esse ganho de vida. Perceba, observemos a grandeza dela de nos trazer de forma vulnerável o que ela viveu. Porque não é fácil falar sobre o que você está falando. Não, não. E talvez a sua história seja diferente. E é. Assim como a minha. Existem pontos que são pontos de identificação, como eu acabei de falar. Nossa, essa coisa da utilidade, a luz do sacrifício, de precisar agradar, sempre com atos de serviço, porque dentro do meu sistema familiar, eu gosto mais de ouvir vocês, mas eu vou trazer aqui uma breve síntese. Eu sou a primogênita de mais 4. E a gente vai sempre encontrar mecanismos de sobrevivência e pertencimento dentro do sistema familiar. Então, como eu sou mais velha e cada um dos meus irmãos trouxe um mecanismo de sobrevivência de concorrência desleal comigo, totalmente. Eu digo para eles sabem disso. Por quê? Porque minha irmã não queria comer. Quer lidar com uma mãe enlouquecida com uma criança que não come? A gente é mãe, você sabe disso. Sim. Muita atenção, muito foco. Tem que comer, deixa que eu dou na boca, chupou maionese no seu feijão. Era aquela coisa, eu ficava assistindo aquilo e eu ficava, nossa, meu irmão, o terceiro, veio com asma. Pronto, mais atenção. Minha mãe já corria, tem que usar bombinha, tem que fazer não sei o quê, eu tenho que levar ele no médico. E o caçula, eu costumo dizer, é sempre o caçula. O caçula já tem atenção porque ele é menor, eu preciso ficar com ele. Então eu olhei e disse, como eu me destaco? Como eu chamo a atenção? Fazendo, servindo, executando. Então, eu lavava os pratos, eu fazia a lição deles, eu tirava 10 em tudo, eu comecei a trabalhar com 9 anos. Eu fazia. Obviamente, a gente não tem consciência em prol desse lugar de eles me amam, eles me admiram, eles me querem bem. E quantas vezes eu chegava e dizia, mãe, você não vai na minha reunião escolar? Ela dizia, para quê? Você não dá trabalho, eu não tenho tempo, não. E aí eu dizia, nossa, ainda não foi dessa vez. Então eu chegava e dizia, mãe, ao invés de ir para aquele lado de rebeldia, de que eu vou aprontar,
Como hoje eu identifico em muitas mulheres que a gente vai para esse outro extremo, todo excesso revela uma falta, né? E de aprontar, aí eu tirava 10 em tudo. Você acredita que teve uma experiência que eu fui a melhor aluna de uma rede de escolas privada em Salvador. E eram 3 unidades. Eram muitas turmas. Porque o melhor aluno em comportamento e nota teria uma bolsa anual. Sabrina ganhou. E Sabrina ganhou porque ela queria que o pai dela não só sofresse menos, porque eram 4 na escola e eu ouvia muitas queixas acerca da dinâmica financeira, da escassez, da falta, do cheque especial para pagar a mensalidade escolar, como nesse lugar de que aí sim eu sou amada e valorizada. Eu passei por isso também. O meu valor, a minha moeda de troca também eram as notas. Era? Era a forma, sim, porque eu, diferente de você, eu sou caçula. Só que existia uma polaridade dentro da minha casa, porque como os meus pais, eles não se davam bem, Sim. e existia violência doméstica, enfim, a minha mãe só esperou a gente realmente crescer para poder se separar. Eu ficava à mercê, porque como eu era caçula, o meu pai ficava muito comigo. E aí, quem estava do lado do pai estava contra a mãe. Sim. Essa dualidade é muito difícil. Então, as minhas 2 irmãs mais velhas tinham uma diferença de idade de 10 meses. Então, elas eram praticamente gêmeas. Então, eu nasci excluída. Eu nasci fora do tempo, porque Uau. tudo o que eu ia fazer não podia. Entendi. Entendeu? E aí, depois que tava essa dualidade lá do pai versus mãe, como eu estava com meu pai falava que ia me levar, aí a minha mãe ficava com raiva de mim. Claro. Ela falava A assim, dor dela. a dor dela, ela achava, ela queria que eu enxergasse o homem que ele era. E ela falava, seu pai tá te usando, seu pai tá te manipulando, seu pai é um monstro. Por quê? Porque tinha coisas horríveis que eu não sabia a respeito da relação deles e dos problemas que eles tinham. Mas eu era uma criança. Só uma Eu só vi o criança. meu pai. E eu vejo um E outro. eu vi o meu pai. Eu não vi o homem, eu vi o meu pai. E para mim ele era ótimo. Só que era bem isso. Então, quando às vezes meu pai me dava as coisas, ele falava assim: ó, se você der para suas irmãs, eu não te dou mais. Porque virou uma guerra dentro de casa. Virou uma verdadeira guerra. Então, a minha forma de orgulhar o meu pai, o valor alto do meu pai, sempre foi a inteligência. A inteligência. Então, eu sempre fui uma mulher estratégica, uma mulher muito esforçada, o brilhantismo da escola, também já ganhei bolsa, também era destaque nas vendas, era destaque na sala, era a melhor aluna. Se ele sentasse aqui do seu lado, ele ia falar assim: essa aqui parece comigo. É o jeito que ele começa. Essa aqui parece comigo, ela é inteligente. Entende? Então, durante muito tempo, eu apoiei realmente a minha identidade no saber também. Sim. Então, a gente apoia em coisas que alguém pode tirar da gente. Exatamente. E você, te ouvindo, foi aquela que, de certa forma, ainda que no mecanismo inconsciente, talvez você já tenha se dado conta disso, foi o marco final dentro desse critério etário dos 12 anos para que sua mãe rompesse. Então, de uma certa forma, esse peso ele recaiu de sobremaneira sobre você. A primeira vez porque você estava esperando o crescimento de todas, mas em especial o seu. Sim. Porque você era a caçula. Mas quem fez literalmente a separação foi as minhas 2 irmãs, que elas chegaram e falaram assim: ó, se a senhora não for, a gente vai sozinha. E aí meu pai estava viajando para Mato Grosso, ele é motorista, né? Enfim, hoje ele não trabalha mais, mas ele era motorista e ele estava viajando a trabalho. E aí fizeram a mudança. E quando ele voltou, não tinha ninguém em casa. Uau. Só que isso foi assim, foi um terror na época, ele tentando descobrir onde a gente estava, enfim, perseguiu minha mãe muito tempo, queria voltar. Só que dessa vez ela não voltou. Por quê? Porque as filhas estavam grandes. Só que quando eu tinha 5 anos, 4, aliás, foi 4 anos, ela se separou dele. E a minha família, a família dos meus pais, são de Ribeirão Preto e de Santa Rosa de Viterbo, que é ali pertinho de Ribeirão. E quando separou e ela foi embora, meu pai foi atrás. Só que eu chorava muito, que eu queria o meu pai. E durante muito tempo a minha mãe falava assim: eu voltei por sua causa. Tá vendo? Eu voltei por sua causa.
Não foi com 12, não, foi com 4. Ou Você não seja, estava errada. peso gigante sobre ti. É. E aí, quando foi que você falou, nossa, eu quero trabalhar com isso? Quando eu entendi que pessoas, tinha muita gente que precisava disso. Tinha muita mulher como eu. E que essa dor e esse sofrimento que eu vivia, ele era muito mais comum do que eu imaginava. E quando eu comecei a conviver com muitas mulheres, porque eu fiquei muito na minha bolha de mãe, de dona de casa, enfim, aquela coisa toda ali, eu não imaginava, sabe, que essa dor e que esse silêncio e que isso era muito maior, que toda mulher podia ser mais bem-sucedida que fosse, ela carrega muitas dores em silêncio, coisas que ela não comenta com ninguém. Sim. Sentimentos às vezes de inferioridade, dificuldade em relacionamento, sabe, problemas com autoestima. Aí você vê mulheres poderosíssimas, inclusive eu tenho mentoradas minhas, mulheres extremamente bem-sucedidas com dificuldade. Elas olham para elas, elas não enxergam o valor delas, sabe? Elas precisam que o outro fale, você tem valor. Ela ainda não encontrou esse poço, essa mina, sabe? Que jorra água viva de dentro dela e ela precisa do outro para falar assim: olha, você é maravilhosa. Só que a hora que o outro vai embora, eu não sou maravilhosa mais. Cadê o outro para me falar que eu sou? Então não sou maravilhosa assim mais. Ele foi embora, ele me deixou. E há uma descredibilização dessa compreensão, né? Ai, que Exatamente. incrível. E a partir da sua dor, a partir daquilo que um dia se revelou como um ponto de sofrimento, se torna a grande causa da tua história profissional, né? Tem um grande, querido líder espiritual que a gente acompanha. Ele falou isso muito recentemente, pouco importa o tempo que você está assistindo, eu acho que vai fazer muito sentido. Ele diz: olha, quando você tiver um problema, procure esse problema no outro. E ao resolver o problema do outro, assim também resolverá o teu problema. Uau, que lindo! Eu nunca tinha ouvido essa frase. Maravilhosa. Então, seja um exímio caçador de problemas, mas seja aquele que resolve o problema do outro, porque assim você não terá mais o seu problema. E cada mulher que chega para mim, cada mulher que eu recebo, eu me curo também. Sempre tem uma porção para nós, né? É muito incrível isso. Eu me curo também. Tem uma beiradinha minha ali, sabe? Então, elas vêm para ti, falando um pouco agora da tônica do seu trabalho, nesse lugar. Mulheres, inclusive, que têm essa liderança, Sim, mulheres que já têm posições, sim. mulheres que têm cargos, que aos olhos do mundo são mulheres bem-sucedidas, mas que No no secreto, secreto estão destruídas destruídas. por dentro. É impressionante. Então, em eras de Instagram, você olha lá, ela é maravilhosa, ela tem empresa, ela tem casamento, Filhos, quem sabe? filhos, tem, ela tem tudo que você olha e fala exatamente, O checklist da vida perfeita. exatamente igual quem era. Ah, você. Aquela fachada perfeita. Sabe, uau, ela é muito feliz, ela é casada, super bem casada, ela tem filho, ela tem É aquela velha história, quero ser como fulana. É. Você olha e diz isso. Aí você olha e diz isso. E aí elas chegam para mim com as mesmas dores, com dificuldade de avançar na vida, sabe? Com problemas. Olha, eu tô com dificuldade de manter o meu casamento. Aí você vai olhar a história dela, todas as mulheres da família separaram. Sabe? Então ela tá ali sustentando algo muito profundo daquelas mulheres. E a gente vai vendo o quanto, sabe, elas ainda estão presas naquelas vozes que também me seguraram, sabe? Então, isso para mim é tão abençoado, motivador, sabe? Gratificante. Quando eu olho e falo, nossa, tem saída. É como se eu tivesse o remédio, sabe? Eu falo Tem assim, luz gente, no fim deixa eu do te túnel. contar, tem tratamento para isso. Muito, muito, muito bom. E as mulheres com certeza vão chegando e você vai trabalhando todas essas esferas, desde a identidade, Sim. a mentalidade, é isso vai falando Sim, para nós. a mentalidade, a autoimagem, comunicação. A gente divide em 3 pilares, né? É a identidade, o governo e o destino. Ai, que lindo. Então, a identidade está ali como pilar central, claro, a base de tudo. Depois, o outro, né? Que são as relações, a comunicação, meu posicionamento, é o respeito que eu tenho por mim me relacionando com o outro. Aqui sou eu comigo.
tá? Como eu me relaciono comigo, a minha Comigo. identidade, o respeito que eu tenho por mim. E aqui eu consigo sustentar isso quando eu tô com o outro, quando eu tô em público, quando eu tô num ambiente. Qual o ambiente que eu escolho me colocar? Isso também demonstra muito do respeito que eu tenho por mim e da imagem de valor que eu tenho por mim. Perfeito. Aqui eu me proponho e a que eu sirvo, para onde eu vou, para onde tudo isso converge, sabe? Identidade junto com o governo, E né? o A destino. soma é consequência. É aí que tá. Isso aqui não tem jeito. Quando você coloca isso aqui junto com isso aqui, ó, E aí as você mulheres vai, voam de forma voa. sustentável, de forma longeva, acessando para mim, dentro do teu trabalho, a real prosperidade, Sim, que vai muito além de números, vai ao encontro da paz, vai ao encontro da satisfação, do preenchimento interno, vai de saber quem se é, do quanto se tem de forma única uma centelha divina em nós, sim, fazendo com que a vida pulse, com que a gente se sinta no nosso lugar, em nós, no mundo e dentro daquilo que a gente vai deixar de legado para as próximas gerações, né? E sim. seu trabalho, ele também impacta quem ainda nem nasceu, porque a partir do momento que essa mulher vive essa experiência, chega, para nela, ela também já não precisa mais viver à luz dessas vozes, né? Sim. E das batalhas que se estabeleceram anteriormente. A gente está quase caminhando para o final, mas antes a gente estava aqui nos bastidores e eu sinto que você vai derramar muito sobre mulheres e nós trouxemos muito aqui, foram tantos conceitos, tantas experiências. Isso gira em torno da sua permissão. Permissão, inclusive, para ser uma mulher bem casada. Permissão para ser uma mulher realizada. Permissão para ser uma mulher que, gente, marcou, né? Certeza, marcou. Não tinha permissão para ter um Natal que fosse um Natal que não ainda estivesse condicionado a, como você falou, uma história de passado, De de esforço. esforço. Isso. E quando você fala em permissão, permissão para crescer e permissão para crescer até onde se tem controle. Sim. Porque muitas mulheres, elas já avançaram alguns níveis, mas talvez elas, sim, eu sinto que você precisa derramar isso. Elas estão naquele lugar dizendo, nossa, agora eu cheguei numa esfera que diz respeito a uma atmosfera em que eu pareço que estou aqui dentro de um certo molde. Em algum momento até você falou sobre bordas, sobre não termos a nossa identidade muito bem segmentada e estarmos dentro de condicionamento de bordas alheias. E fala um pouco para nós sobre isso. Essa questão de crescer, de você prosperar ou de você ir além, né? Do merecimento, né? Eu cresço até onde eu posso controlar. Isso não é crescimento, tá? Você está segurando o seu crescimento quando você Uau. está nessa situação. O que que acontecia? Desde que eu comecei a trabalhar, esse nível de exigência meu sempre foi muito alto e eu não nego, é algo que eu ainda trabalho em mim constantemente, sempre para ver se ele está num nível saudável ou se ele está indo de novo para o declínio, Porque porque é a nossa a tendência. nossa tendência realmente existe isso dentro de mim, é uma ferida que existe, então eu sempre tenho que estar monitorando ali, ó, você tá saudável, tá tudo certo, a gente tá ok aqui, né? Então, quando você começa a crescer e começa a fazer o seu trabalho, que foi o que aconteceu, esse crescimento muito grande nas redes sociais, então os vídeos muito viralizados, aquela coisa, eu queria fazer e deixar tudo muito pronto antes de levar o meu trabalho para o mundo. Então, esse nível de exigência, ele me dava a falsa sensação de que eu estava evoluindo. Só que eu não estava, eu estava segurando algo, eu Retendo. retendo. Por quê? Eu permitia que eu crescesse até onde eu Controlasse. controlasse. Então existia Que uma forte. autopodagem muito grande. E aconteceu um fato que eu fiz uma mentoria com a Larissa Rios, sabe? A mentoria xamânica. E foi muito incrível que eu descobri naquela mentoria que o meu animal de poder era a pantera negra, que ela, né, é representante do feminino e tudo. E durante uma meditação, eu trouxe assim para Larissa, eu falei assim: "Larissa, eu fiquei muito impressionada, porque a pantera, ela pulava de uma árvore para outra. Ela corria, ela saltava distâncias assim, de repente ela corria, sabe quando derrapa assim com as patas e corria.
Eu fiquei muito impressionada com o tanto que ela era rápida. Aí a Larissa falou assim, porque ela confiava nas próprias pernas. E aquilo ficou em mim. Quando eu fiz essa meditação, eu falei assim, gente, eu tenho medo da velocidade. Porque na velocidade eu não controlo. E eu fui buscar memórias em mim que desde criança eu detesto montanha-russa, eu detesto tudo que me tira do controle. E eu percebi, eu tô segurando meu crescimento. Eu não tô deixando as coisas acontecerem. Sabe? Então, na semana seguinte, um vídeo meu, pela primeira vez, viralizou e bateu 1 milhão de visualizações. E aí? Com Como foi? um perfil de 3 mil seguidores na época. Meu Deus. 1 milhão de visualizações. E desde então, aconteceu um crescimento absurdo, porque eu aceitei a velocidade na minha vida. Eu permiti que as coisas acontecessem mesmo quando eu não controlo. E como é que fica a Estela por dentro? A Estela por dentro, ela negocia, sabe? Com a Porque velocidade. elas vão pensar, nossa, o que é que eu faço agora com isso? Porque agora ela já superou esse degrau. É o diálogo interno. É o diálogo interno. Eu permito o crescimento e faço o que é possível dentro das minhas possibilidades de presente. Nem mais e nem menos. O melhor que eu posso. Ai, que Só linda! Que frase, que mensagem, que podcast. Sensacional. Você gostaria de imortalizar? Eu costumo dizer que essa mesa também é uma mesa que imortaliza histórias, traz novos começos. E sabe o que eu acho bacana desse conteúdo? É que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai estar tomando um café juntas, a gente vai dizer, lembra daquele dia? E ao tempo que nós estivermos tomando esse café, talvez tenha alguém em algum lugar do Brasil e do mundo que vai encontrar esse nosso vídeo. Sim. E vai estar nos assistindo e vai estar recebendo no tempo e no espaço, que também é muito relativo para Deus. Sim. Aquilo que você vai deixar agora de mensagem. Eu quero deixar uma mensagem que o seu estado interno de passado não pode governar o seu presente. E isso acaba quando você entende que você é o suficiente. Não pelo que o outro diz, não pelo que o outro faz ou que você faz pelo outro, mas por quem você é, só por você ser você. Esse é o verdadeiro governo que a gente precisa, que a gente tem que ter sobre nós. É isso que tira esse estado interno de passado e desatrela o seu valor do que te aconteceu, do que você faz ou deixa de fazer hoje e passa esse poder de volta para si mesma, sabe? De se olhar e se amar e entender que hoje você é o seu possível. E quando a gente se ama nessa medida, e quando a gente se dá esse valor, a gente se acolhe, a gente para de querer se consertar o tempo inteiro. Que forte. Porque essa sensação de que você está sempre errada, desencaixada, fora do tempo, ou atrasada, ou acelerada demais, ou de mais ou de menos, te tira de você. Então, isso te devolve para a presença, isso te devolve para o poder, isso te devolve para o seu auto-amor. Que eu acho que quando eu me amo, eu acho que era sobre isso que Jesus falava, sabe? Eu sou tão boa para mim que isso chega no outro. Uau, incrível, incrível. Redes sociais, canais para encontrar Estela. Sim, eu tô no Instagram, @EstelaBittencourt, TikTok também, crescendo, graças a Deus também. A gente chegou por lá há pouco tempo, mas a gente já está com uma grande audiência lá também. YouTube estamos começando, tá? Ainda não é algo que a gente se estabeleceu 100%, mas mais presente mesmo no Instagram e no TikTok. E qualquer um desses canais, Estela Bittencourt. Estela Bittencourt. Então procurem em qualquer um desses canais e nos 3. Sim. Estela Bittencourt, a gente vai deixar na descrição do vídeo, ao tempo do lançamento do episódio, o seu @. Nós queremos te lembrar que aqui nós te levamos além. Essa é a nossa missão, a gente monetiza seu conhecimento, a gente tem essa paixão por impulsionar seu dom, seu talento e fazer disso uma estrutura rentável para que você possa ser
quem você nasceu para ser. Isso. Muito obrigada, Eu que Stella. agradeço. Eu te espero numa próxima oportunidade. Quero deixar um beijo para você, que Deus te abençoe. E até o próximo episódio. Até. Foi!